de Deus, tema de hoje, decepções. Quem dentre nós já não se decepcionou com alguém? Quem dentre nós já não decepcionou? Quantas pessoas já nos decepcionaram? Quantas? Se eu te perguntar aqui, cada um vai ter aí, lembrando, nomes de pessoas para citar. E é interessante que você e eu, provavelmente, já fomos a decepção de alguém. É que na verdade a gente tem o hábito de olhar só o nosso lado, a gente nunca olha o lado dos outros. E claro, quando você fala de decepção, irmão, irmã, decepção faz parte da nossa vida. Nós vamos começar daqui a alguns dias mais um ano, e nesse 2019, provavelmente, você teve algumas decepções. Provavelmente. Decepção sempre vem acompanhada de uma mágoa. E essa mágoa que se gera por conta da decepção, se você não tratar, se você não tirá-la do coração, é bem provável que você vai sofrer e sofrer mais. Tem muitas pessoas hoje feridas em nosso tempo, dentro de igreja, pessoas feridas, porque ao longo de suas vidas elas guardaram mágoas, e mágoa é um negócio que gera dentro de nós enfermidades, gera problemas depressivos, e em alguns casos gera até a morte. Então, decepcionar-se, na verdade, como explica a psicologia, é deixar-se surpreender pelo comportamento de outra pessoa. Você se surpreende com o comportamento de uma outra pessoa porque você tem um protótipo, eu e você temos um protótipo de pessoas que nós queremos nos relacionar diariamente. Qual é esse protótipo? Está dentro da nossa cabeça. A gente, quando vê uma pessoa, a gente imagina, a gente quer, deseja que essa pessoa corresponda com a nossa expectativa. Então a gente vai criando laços de amizades. Por exemplo, o jovem, quando arruma uma namorada, a expectativa dele é que ela seja uma mina legal, que ela seja uma mina bonita, que ela seja uma mina inteligente, que ela seja uma mina responsável. A mina, quando arruma um mino, ela quer que o mino seja do mesmo jeito, responsável, inteligente, trabalhador, de preferência bonito e tal, né? E de repente, essa pessoa consegue algo assim, mas passa-se um tempo, termina um namoro, termina um noivado, às vezes até terminam-se casamentos, relacionamentos, e aí a pessoa se decepciona. O problema dessas decepções que nós passamos é porque geralmente estão fora do comportamento que nós imaginamos nas pessoas. Se você olhar para a Bíblia está cheia, repleta de exemplos de pessoas que se decepcionaram ao longo da história. Várias pessoas. Isso não é uma característica nossa aqui do século 21. Lá atrás, muitas pessoas se decepcionaram. Vou citar algumas, por exemplo, Moisés. Moisés se decepcionou com o povo que saiu do Egito. Ele foi lá, passou um tempo, enfrentou o faraó. Ele, amando de Deus, passou por diversas situações, provações. Ele mesmo, a sua fé cresceu nesse meio tempo por conta dessas situações e provações. E ele obedeceu a Deus, determinou algumas coisas. Essas coisas que foram determinadas aconteceram porque Deus tinha falado ao coração dele. O povo sai liberto de lá. E dia desses eu estava assistindo o final, ou parte quase do final do filme Os 10 Mandamentos, mais um de 1956, eu já falei muito sobre ele aqui. É um filme que deve dar quase 4 horas, 3 horas e meia, 3 horas e 35, que esses dias estava passando nos canais de televisão. Já era tarde da noite, eu estava assistindo um
pedaço, acho que do dia 24 para o dia 25. E passou-se aquela parte que o povo estava saindo do Egito. E é interessante que naquela época, 1956, foi uma superprodução, e eles tentaram criar uma ideia do que saiu, do povo que saiu. Eram centenas de milhares de pessoas. Segundo historiadores bíblicos, deve ter saído do Egito aproximadamente 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, irmãos. Então, no filme, eles tentam relatar algo assim de grande, e você vê muitos figurantes, você vê uma verdadeira multidão nos filmes, saindo, família após família, tribo pós tribo, reunida, saindo. Aí passa aquela imagem de luz, aquele povo, parece um mar de gente saindo do Egito, todo mundo feliz, carregando os ouros, pratas, os panos, os despojos, na verdade, que foram dados pelos egípcios para o povo ir embora dali. E eles saíram dali cantando, eles saíram dali louvando a Deus e tal. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus cumpriu a sua promessa. E aquelas centenas de milhares de pessoas saíram dali, e aí começa a caminhada deles, que segundo alguns historiadores bíblicos também dizem que era para durar 3, 4 dias no máximo. Mas por causa do coração que eles tinham, uma mente de escravo, eles enfrentaram várias situações, e na maioria das situações que eles enfrentaram, eles foram derrotados. Eles derrotados pela sua própria ganância, derrotados pela sua própria falta de fé, e derrotados por aquela mentalidade de escravo que eles ainda tinham. E Moisés, que foi o cara que fez tudo isso, que liderou o povo, ele até perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, segundo a Bíblia, porque em determinado momento ele acabou falando e fazendo algo que ele não deveria ter falado nem feito, mas ele estava tão nervoso, ele estava tão preocupado com a situação, que ele acaba tomando uma atitude, e essa atitude custa para ele a não entrada na terra prometida. E Moisés se decepcionou muito com aquele povo de coração duro, povo desobediente, povo que não queria compromisso. Mas ainda assim Moisés, mesmo decepcionado, ele foi até o fim e cumpriu o que Deus tinha feito e falado para a vida dele. Outro personagem da Bíblia que se decepcionou muito foi José. José se decepcionou com seus irmãos. Seus próprios irmãos tinham inveja dele e o venderam como escravo para uma outra nação. É óbvio, segundo o próprio entendimento de de José, que ele viu a mão de Deus por trás, lá na frente, 13 anos depois, ele viu a mão de Deus agindo. Ele falou isso para os próprios irmãos. Seu pai morreu e eles ficaram com medo. Ele falou: José agora vai descontar na gente tudo o que nós fizemos para ele. E José disse: calma, tenham paz no coração. Deus já tinha ido na frente, Deus já tinha revertido toda a situação. Tudo o que vocês me fizeram se transformou em bênção, porque Deus é o Deus que transforma maldições em bênçãos. Deus tem a capacidade de mudar situações. Foi isso que José falou para os irmãos. Mas que ele se decepcionou com seus irmãos, decepcionou. Porque não é fácil você ter 10 irmãos, daqueles outros tinham seu irmão da mesma mãe, mas os outros eram de outras mulheres, e esses próprios irmãos, por inveja, o venderam e ainda mentiram para o próprio pai. Mais alguns casos, por exemplo, aqui da Bíblia, Jeremias se decepcionou com a desviada geral do povo. O povo de sua época era um povo desviado, era um povo que não se preocupava, era um povo que queria festejar, era um povo que queria comer, era um povo que queria passear, era um povo que queria curtir, e era um povo que estava cada vez mais distante de Deus. Parece até o povo do século 21, que não tem muito compromisso com Deus, está mais preocupado com os seus compromissos particulares do que um compromisso que um dia sumiu com o Senhor Deus. Jeremias, ele se decepcionou, porque ele pregava, ele anunciava, e o povo não ouvia, entrava por um ouvido e saía pelo outro. E a pior coisa que tem para um orador, para um pregador,
A pior coisa que existe para alguém que fala algo, que quer acrescentar algo na vida das pessoas, é as pessoas darem de desdém, é as pessoas não estarem nem aí, é as pessoas virarem as costas na maioria das vezes, é as pessoas estarem num lugar, num ambiente, e eles não ouvem, eles não prestam atenção. Jeremias se decepcionou com o povo da sua época. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver. Aliás, nas próprias lamentações dele, ele fala sobre isso. Samuel, que era um dos grandes profetas em sua época, ele era profeta, ele era juiz, ele era sacerdote, ele tinha essas funções, ele agia nessas funções, e ele, depois de tantos serviços prestados para o povo de Israel, de tantas ministrações, de tantos conselhos, de tanto trabalho, ele no final, infelizmente, o povo desdenha dele, diz: Samuel, você está velho, os teus filhos erraram, e a gente não está mais a fim de ouvir você. Aquele cara que recebia de Deus recados preciosos, que transmitia ao povo, aquele cara que foi um dos que aconselhou alguns dos homens de sua época, reis, agora ele estava sendo desprezado e ele se decepcionou. Tem um texto, acompanha aqui no telão, 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Disseram para Samuel: tu já estás idoso, os teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos liderem, à semelhança das outras nações. O povo olha para Samuel e fala assim: meu, você está velho, teus filhos já não são mais os mesmos. A gente quer agora ser que nem as outras nações têm os seus reis. E eles não tinham rei, mas eles tinham Deus. O rei de Israel era Deus. E estava ali presente, aconselhando, capacitando Samuel para falar com o povo. Mas eles queriam um rei. Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 6, quando o povo disse isso para ele, ele orou ao Senhor. O texto diz que ele se desagradou. Em outras versões, o texto diz que ele se decepcionou. E aí ele ora, fala com Deus, e o Senhor responde para ele dizendo o seguinte: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Posso citar outros aqui. Davi se decepcionou várias vezes, até uma de suas mulheres o decepcionou profundamente. Depois de uma grande vitória, depois de uma grande batalha, ele chega na cidade sorrindo, pulando, cantando, se alegrando, e a sua mulher, ou uma de suas mulheres, por falta de compreensão e de entendimento, ela vai e desdenha dele também. Paulo, o apóstolo, se você ler as escritas de Paulo, tem alguns nomes, por exemplo, como Figelo, Hermógenes, Demas, João Marcos, abandonaram Paulo no meio do caminho e deixaram ele no meio de muito sofrimento. Ele se decepcionou com várias pessoas, o apóstolo Paulo. E a decepção, meu irmão, minha irmã, guarde no teu coração, ela acontece na nossa mente porque a gente espera demais das pessoas. Como eu disse no princípio, a gente tem uma expectativa das pessoas, a gente cria uma expectativa das pessoas, e a gente lida com o ser humano. O ser humano sempre comete erros, inclusive eu. A gente tem essa expectativa errada, a gente cria, a gente formula e acaba se decepcionando, porque a pessoa jamais vai agir do jeito que nós queremos. Na maioria das vezes é óbvio que essas pessoas, elas se afastam de Deus, elas não têm relacionamento com Deus, e por certo elas vão nos decepcionar. Nesse trajeto da nossa vida, está chegando mais um final de ano, e nesse trajeto que nós estamos, rumo a mais um ano, ou rumo, como disse o pastor lá de Tapetininga, um deles lá, como é que ele chama lá? Inaldo, como é que é? Esqueci o nome dele lá. Desculpa, pastor, o senhor assiste aí, me perdoa, viu? Ele disse uma vez: pastor, o senhor está fazendo aniversário rumo aos céus, né?
Eu falei, eu estou fazendo aniversário, Edelcio, obrigado. Eu estou fazendo aniversário, mas eu não estou rumo ao céu. Por enquanto eu estou aqui caminhando na terra, né? Eu estou indo para o céu, mas daqui uns 30 anos, 40 anos. É do jeito que ele falou, parecia que eu ia aquele dia. E graças a Deus eu não fui, né? Mas nessa jornada que nós estamos, a gente vai se decepcionar. Não tem como. Tem pais que esperam demais dos seus filhos e lá na frente se decepcionam. Tem filhos que esperam demais dos seus pais e se decepcionam. Tem maridos e mulheres e vice-versa que esperam demais do seu marido ou da sua mulher e se decepcionam. Tem filhos que têm uma expectativa elevada de sua mãe ou do seu pai e acaba se decepcionando. A gente não pode esperar do nosso próximo, e entenda o que eu vou te falar, mesmo o mais próximo. A gente não pode ter certas expectativas em relação a ele ou ela, porque senão a gente vai acabar se decepcionando. E alguém já disse no passado, guarde esta frase: decepção não mata, decepção ensina a gente a viver. E nesse final de ano, talvez você esteja agora meditando sobre algumas decepções que você teve neste ano, que é óbvio, como nós temos aqui de praxe, temos os desejos do coração, a gente ensina durante o ano aos irmãos terem algumas informações, formarem alguns pensamentos e tal, acerca da vida, acerca do trabalho, acerca da família, e às vezes chega no final do ano, você mesmo que fez aqueles planos, alguns deles não rolaram, não aconteceram. E aí você fica decepcionado, você fala assim, poxa, Deus se esqueceu de mim. Irmão, vou te dar um conselho. Você quer diminuir, você quer evitar, desculpe, as suas decepções, diminua a sua expectativa. Já disse também um estudo, uma estatística, e vocês sabem que eu gosto de estatística. 10% das pessoas a quem a gente socorre, ajuda e ama, 10% apenas, um dia talvez nos ajude, nos socorra e venha nos amar. Infelizmente a gente vive num mundo cruel. O mundo de hoje é cada um por si e Deus por todos. E decepção gera desânimo. E desânimo, ele atinge vidas de tal forma que você vê hoje no século 21, mesmo numa grande cidade, uma mega cidade como São Paulo, o estado de São Paulo, no Brasil, que é um país abençoadíssimo. Fala assim, pastor, mas o Brasil é abençoado? O Brasil é abençoadíssimo, irmãos. Você nem imagina como esse país é abençoado. Mas tem gente que está decepcionada com o Brasil, tem gente que está decepcionada com o presidente. Eu falei aqui no começo do ano, não ponha a sua expectativa no presidente. O novo presidente, não ponha a sua expectativa em homens, não ponha a sua expectativa em partidos políticos. O próprio nome já começa errado, é partido. Ele existe porque ele foi partido. Ele partiu de um outro lugar, de uma outra sigla. E hoje o que mais tem são partidos. Eles se partiram ao longo dos anos. Porque eles divergem muito, porque eles querem receber dinheiro, porque eles querem desviar dinheiro. Então não adianta você colocar a sua expectativa em partido, em governante, porque infelizmente ele vai acabar te decepcionando. Depois você vai discutir com alguém, como hoje, e no passado teve, no começo do ano, várias pessoas que discutiram, brigaram, xingaram, uns se vestiram de vermelho, outros se vestiram de verde e amarelo, e tal, aquela luta, para quê? Para definir quem que manda, quem que não manda, quem que vai ser eleito, quem que não vai. É ótimo que o governo que estava lá saiu, porque o governo que estava lá já estava acabando com o nosso país, mas o que entrou... ele diz que tem compromisso com Deus, compromisso com a família, beleza, ótimo, ele pode falar o que ele quiser. Esses dias eu recebi um vídeo do nosso presidente numa igreja dizendo, eu recebo Jesus e tal, amém. O Maluf também aceitou Jesus umas 10 vezes, e até hoje não se converteu. Então eu não coloco a minha expectativa nesses caras, a minha expectativa, a minha esperança está no Senhor Deus. E o Brasil é um país muito abençoado, apesar de todos esses caras.
A minha pergunta para você hoje, para você começar um novo ano, é: como é que você tem lidado com as suas decepções? Porque tem vários tipos de decepção. Eu anotei algumas aqui, talvez para te ajudar a pensar. Por exemplo, você tinha um projeto, esse projeto não se realizou. Teve gente que marcou para casar esse ano e não conseguiu casar. Teve gente que tinha um sonho de comprar um carro novo e não conseguiu. Tinha gente que tinha um sonho de se livrar de uma determinada dívida e não conseguiu. Tinha gente que tinha um sonho de se livrar de uma enfermidade e a enfermidade ainda está lutando. Quantas expectativas você criou dentro do teu coração em relação a coisas? Quanta expectativa você colocou dentro do teu coração em relação a pessoas? Infelizmente, vai chegando no final de 2019, você fala assim: puxa, mais um ano, e mais um ano, e mais um ano. Aí você lembra daquela música antiga, da época do pastor Paulo aqui, da época dos mais velhos, da irmã Neuza, né? Do Cassiano, que ele fala: quando eu olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Né, irmão Cláudio? Do seu tempo também, né? Enfim, é nós, né? É nós, estamos juntos. Mas uma coisa que eu sempre digo aqui, irmãos, guarda no teu coração: o bom disso tudo é que Deus não pensa que nem a gente. Porque se Deus pensasse que nem nós estávamos lascados. É que Deus tem uma capacidade tão tremenda, tão maravilhosa de pensar diferentemente da gente, que se Ele levasse em conta tudo que a gente fala e faz de errado, acho que a gente já estava jogado para bem longe dele. Mas quando a gente está na presença de um Deus vivo, quando nós colocamos a nossa expectativa nele, e essa é uma das questões que aflige a igreja do século 21, porque a igreja do século 21 cresceu muito. A gente tem esse dado. A igreja cresceu e cresceu bastante, principalmente no Brasil. Esses dias eu recebi até um meme, né, ou uma imagem com uma frase. Mandei para algumas pessoas, que me chamou muita atenção, de um pastor brasileiro que estava conversando com uma missionária na China, presa. E ele dizia: a gente está orando aqui para que Deus liberte a senhora, Deus tenha misericórdia da senhora. E ela falou assim: pastor, eu estou aqui porque eu quis, eu estou presa porque eu estou aqui para pregar o evangelho, mas nós estamos aqui orando para que Deus acorde a igreja brasileira, para que ela saia dessa zona de conforto. E hoje aumenta o número de igrejas que transmitem cultos pela internet, pela televisão, e isso está levando o povo a ficar em casa. Por quê? Porque é longe. Pô, é longe, mas você tem carro, né? Mas é longe. É que aí é perigoso, mas e o Deus da tua vida? Então hoje em dia nós vivemos nesse tempo. Mas quando você põe a tua expectativa no Senhor, meu irmão, você pode ter uma série de irmãos, amigos, esposa, esposo, pai, mãe, mas eu tenho certeza que um jamais vai te decepcionar. Este alguém é Jesus Cristo. Ele nunca vai nos decepcionar, nunca. E é por isso que eu não entendo porque tem um número grande de gente no Brasil, a igreja está crescendo, mas ao mesmo tempo tem um enorme número, ou um número enorme de pessoas que estão desviadas, afastadas. Por quê? Porque um dia elas foram para a igreja e elas não entenderam o que Deus tinha proposto para elas, ou não foram ensinadas da forma certa. Porque hoje para a igreja é para ter sucesso, é para ter dinheiro, é para ter bens. Aliás, hoje nem se fala muito em vida eterna, em volta de Jesus, em salvação. Hoje se fala muito de se una para a gente fazer um trabalho, para você ficar rico, faz uma campanha, faz um desafio, faz um isso, faz um aquilo. E quem lê Bíblia sabe que tudo que se fala dessa forma não está escrito na Bíblia. Porque você quer ter uma vida financeira abençoada? Seja um dizimista, seja ofertante. Pastor, mas é duro ser dizimista e ofertante. Não, não é duro.
Duro é ver pessoas passando por necessidade, dificuldade, entra ano e sai ano. E, como disse o pastor Paulo há pouco, a gente já conversou sobre isso. Aqui na igreja, uma irmã no passado, ela me procurou, falou: pastor, estou numa dificuldade financeira, queria que o senhor orasse, porque eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu estou numa dificuldade financeira. Eu falei: irmã, eu não vou orar não. Ainda bem que ela era uma irmã aqui de muitos anos da igreja. E aí ela falou: o senhor não vai orar? Eu falei: não vou orar não. Eu vi que ela ficou decepcionada na hora. Nossa. Falei: por quê? Nossa. Não, porque estou numa dificuldade. Falei: irmã, vou fazer uma pergunta, a senhora é dizimista? Não, faz uns 6 meses que eu parei, porque eu estava numa dificuldade. Falei: pois é, irmã, segundo a Bíblia, Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante, Deus diz: traga o seu dízimo, a sua oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento, e depois, é um ato de fé, né? Depois, você faz prova de mim. Se eu não vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tal sobre a tua vida, e eu, você pode ler lá que está escrito, Malaquias 3:10, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do teu trabalho. Então o cara fala assim: vem aqui, faz uma campanha, tal, hoje já inventaram até o trízimo, pega o carnê do trízimo, é do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Hoje inventam de tudo. Aí chega depois e se decepciona. Por quê? Porque ele não lê Bíblia, ele ouve o que os outros falam. Leia a Bíblia, pratique a palavra. Se você praticar a palavra, se você confiar em Deus, Deus jamais vai se decepcionar, porque Deus cumpre a sua palavra. A questão é de entendimento. Então não adianta eu chegar: ô pastor, eu queria que o senhor orasse, porque eu estou numa dificuldade financeira. Irmão, você tem abençoado a obra, você tem sido fiel ao Senhor? Tenho sido. Então, se você tem sido, Deus vai repreender a ação do devorador, e Deus vai mudar a história da tua vida. Ponto. Mas aí você já viu, né? As pessoas parece que elas gostam de se decepcionar, aí fala assim: não, eu acho, como eu preguei esse ano aqui, eu acho que não precisa dar dízimo. E realmente, se você acha, não dê. Nem oferta. Porque Jesus cantou a bola também. Você fala assim: no Novo Testamento Jesus não fala de dízimo. E ele fala. Lá em Mateus capítulo 23. Mas como tem gente que não gosta, pelo menos Jesus ensinou de uma outra forma. Jesus ensinou o seguinte: seja bondoso, tenha um coração abençoador. Dai e ser-vos-á dado. De que forma? 4 vezes mais. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ai, mas eu não creio. Tudo bem. Quem crê tem sido abençoado. Em tempos de crise, tem gente sendo abençoada. Enfim. Não ponha a sua expectativa no que eu falo, ponha a sua expectativa no que a palavra fala, ou no que eu falo baseado na palavra. Porque quem vai te sustentar, não é o pastor Diego, quem vai te sustentar é a palavra de Deus, Deus através da sua palavra. E eu quero te ajudar com alguns textos para que você não se decepcione mais em 2020. Para que você viva uma vida abençoada. Confie no Senhor, espere pelo Senhor, como escreveu Salomão. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Diz a palavra. Amém. Alguns textos aí para te ajudar a pensar nisso. Salmo capítulo 42, com a ajuda dos irmãos ali, versículo 11. O salmista Davi escreveu: por que estás abatida, ó minha alma? Porque você está abatida, minha alma? E por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele a minha salvação e meu Deus. Então você está abatida dentro de mim, você está decepcionada? Espera pelo Senhor. Porque aqui no mundo você vai se decepcionar mesmo. Aqui no mundo você vai ajudar a pessoa vai virar as costas para você. Pastor Bob, que nós oramos aqui hoje e continue orando por ele,
Pastor Bob, ele se converteu há anos atrás, quase 20 anos atrás, e o pastor que levou Jesus, ou que apresentou Jesus para ele, a princípio era um cara legal, um cara bacana, um cara abençoador, um cara pastor bacana, tal. Durante anos esteve lá com o pastor Bob, e o pastor Bob também esteve na igreja com ele, até que um dia, alguns anos atrás, ele chega e fala: ô Bob, eu preciso que você me ajude aí a ser fiador lá no banco, eu tenho uma dívida e preciso pagar 50 mil reais. Você pode me ajudar? Pô, eu te ajudo, claro, você é meu pastor. E ele ajudou, e o cara pegou o dinheiro e sumiu. Fechou a igreja e sumiu, largou ele com a dívida. A situação que ele vive, e que ele estava vivendo, e ainda vive, de enfermidades, de lutas, tanta decepção que o homem tem no coração. Tinha o coração bom, quis ajudar, e o diabo sabe que você tem às vezes o coração bom e quer ajudar, e vai colocar pessoas no teu caminho, como aqui nessa igreja ao longo de anos. Nós estamos com 23 anos, eu estou há 17 ou 16 anos como pastor aqui. Quantas pessoas a gente não ajudou nesse lugar? Quantas pessoas, irmãos, quantas famílias. Se essas pessoas fossem gratas e ficassem aqui, a gente tinha 3, 4 cultos no domingo, não só 2. É que a maioria dessas pessoas, elas foram ajudadas e foram embora. E se você olhar para Jesus, Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer, o resto vazou. Não quer saber de agradecer. E se Jesus pensasse como nós, ele ia ficar decepcionado. Davi, um grande exemplo de homem de Deus, ele disse: minha alma, não se perturbe dentro de mim. Espera em Deus. Espere pelo Senhor. Amém? Crê tu nessa palavra? Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele escreveu sobre o que Deus pensa de nós. Ele disse: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Os meus pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se você é firme, se você está na presença de Deus, Deus tem um futuro garantido para a tua vida. É só confiar, é só esperar. Em Mateus 28, 20, Jesus disse o seguinte: ensine-os a observar tudo o que vos tenho ordenado, e eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está comigo e contigo todo dia, toda hora. Por isso que eu falei aqui na cantata de domingo passado, todo dia é Natal. Por quê? Porque amanhece o dia, Jesus está conosco, Ele nasceu para isso, Ele está conosco todo o tempo. O problema é que a gente olha muito para os problemas, para o mundo. A gente tem que olhar mais para Deus e para o reino de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo escreveu: sabemos que aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras versões diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, pastor? Sim, tudo. Deus está no controle de tudo, Deus está segurando tudo, Deus está permitindo. Se você olhar os olhos humanos e falar assim: poxa, como é que José foi vendido pelos próprios irmãos? Mas ele não se decepcionou, ou ele se decepcionou, mas ele não ficou para baixo. Ele não ficou esperando um momento para vingança, ele seguiu a vida. Passou o problema dos irmãos, ele começou a viver outros problemas. E cada problema que ele vivia, ele enfrentava. Ele dizia: Deus está comigo, Deus me sustenta. E lá na frente, 13 anos depois, ele era governador do Egito, porque Deus honra aqueles que confiam nele. Filipenses 4, versículo 6, Paulo escrevendo na igreja de Filipos, ele escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas dentro de Deus, ou diante de Deus, perdão. Versículo 7, se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, 23, Paulo escreveu: tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Amém, irmãos? Por último, Salmo 22, 5,
Davi escreveu: clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Meu irmão, minha irmã, decepções, alguém também já disse isso no passado. As decepções que nós enfrentamos são apenas uma forma de Deus dizer o seguinte: eu tenho algo melhor para você. Eu já falei aqui no passado sobre algumas coisas da nossa vida cotidiana que acontecem. E teu time de futebol vai te decepcionar. Seus familiares, provavelmente alguns deles vão te decepcionar. Amigos, alguns deles vão te decepcionar. Se é patrão, pode ter certeza que tem funcionário que vai te decepcionar. Se é funcionário, provavelmente um dia teu patrão te decepcione. Você tem conta em banco e tem aquele gerente que você tem aquele relacionamento assim, VIP. E você fala assim: não, o cara ali, o cara segura as pontas e tal. É capaz de um dia ele te decepcionar. Meu irmão, a igreja vai te decepcionar. Você vai se decepcionar com algumas igrejas. Irmãos, põe no teu coração, o pastor pode até te decepcionar. Irmãos, líderes vão te decepcionar. Aliás, fechando, a vida poderá te decepcionar. Se a tua vida está baseada nessa expectativa daqui, aí você olha para lá e fala: nossa, olha o carrão daquele cara, eu quero ter um daquele. Você nunca olha para o outro que não tem nada, você olha sempre para o que tem mais. Aliás, as comparações que nós fazemos é sempre com o que tem mais. É isso que traz a inveja. Que a pessoa olha na casa do outro e fala assim: nossa, aquele cara fez na casa dele, eu vou fazer na minha, só que eu vou fazer melhor. Ele não está fazendo porque ele quer fazer algo melhor, está fazendo porque ele viu na casa do outro, ele quer fazer melhor. E aí vai se gerando essas expectativas, vai se criando dentro do coração expectativa em relação a pessoas, em relação a igrejas, em relação a líderes, a governos. E chega no final, acaba decepcionado. Meu irmão, minha irmã, coloque a sua confiança, esperança no Senhor nosso Deus. E o bom disso tudo é que Ele está com a gente aqui nessa noite. Apesar de ter pouca gente, a presença de Deus é notória, grande nesse lugar. Eu queria te convidar a ficar em pé. Quero ler um texto para encerrar com você essa ministração. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Salmos, capítulo 34. Davi, o grande rei, um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, ele escreveu este salmo. Se tem alguém sem Bíblia, se você puder repartir, faça isso. E eu te encorajo a guardar esse texto no teu coração, porque é um texto que fala muito ao meu, eu guardo no meu coração. Inclusive um versículo aqui está sempre no meu coração. Salmo 34, 1, Davi escreveu: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Pausa. Se o povo que saiu de Israel louvasse a Deus mais e reclamasse menos, provavelmente a maioria tinha entrado na terra. O povo que saiu do Egito, desculpe, o povo que saiu do Egito, se eles tivessem orado mais, louvado mais a Deus e reclamado mesmo, eles teriam, a maioria, entrado na terra prometida. Mas hoje muita gente deixa de ser abençoado porque ele só reclama. Versículo 2, Davi escreveu: minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Versículo 3, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Versículo 4, ele escreveu: busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Versículo 5, ele disse: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção, porque quem tem relacionamento com Deus sabe que Deus não deixa na mão, que Deus está sempre presente. Versículo 6, ele disse: esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Versículo 7, ele escreveu: o anjo do Senhor é sentinela ao redor
daqueles que o temem e os livra. Isso está escrito nesse versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela. Em algumas versões da Bíblia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então você tem que se auto-perguntar: eu temo mesmo a Deus? Eu tenho relacionamento com Deus? Se você teme a Deus, se você tem relacionamento com Ele, Ele está sempre do teu lado, Ele te livra. Versículo 8, Davi escreveu: provem e vejam como o Senhor é mau. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. E por que Deus permitiu que eu me decepcionasse? Porque Ele tem algo melhor para você. Quando você perdeu o emprego, não fica que nem aqueles tontos que você: a vida, perdi, Deus, perdi o emprego, e agora? O que será de mim? Não, coloque-se diante de Deus e fala: Senhor, eu perdi o emprego, o Senhor sabe, eu trabalhei honestamente, eu cumpri meu horário, eu sempre procurei fazer o melhor, mas eu perdi o emprego, e se eu perdi é porque eu sei que o Senhor tem algo melhor para a minha vida, o Senhor jamais me decepciona. Seja cristão, não seja esses tontos que tem por aí hoje que só reclamam. Como é feliz o homem que nele se refugia. Versículo 9: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 10: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Aleluia. Versículo 11, ele escreveu: venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Versículo 12: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Tem alguém aqui que quer ver dias mais felizes? Não é pegadinha não, é pergunta mesmo, tá? Pois é, ele diz aqui: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Versículo 14: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Porque no 15 ele responde: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. 16: o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. 17: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Versículo 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. 19: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 20: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. 21: a desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. 22: o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Meu irmão, eu não sei qual é a sua expectativa em relação às pessoas, à vida, ao governo, ou a você mesmo. Uma coisa eu quero te garantir hoje: se você colocar a sua expectativa, a sua esperança em Deus, Ele jamais vai te decepcionar. E como eu disse há pouco, Ele está aqui hoje. Você quer começar um ano de 2020 bom? Eu vou esperar o culto da virada, ou a primeira ceia no dia 5 de janeiro, ou então no dia 7, o início dos 6 dias, aí eu vou. Não, irmão, começa hoje. Começa hoje. Ore e fala assim: Deus, eu me decepcionei com pessoas, sim. Deus, eu me decepcionei com situações, com negócios, mas eu quero que o Senhor me ajude a arrancar esse mal do meu coração, essa mágoa, essa decepção, porque eu quero olhar para frente. Eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente, porque o Senhor está na frente, o Senhor é aquele que cuida de mim. Eu creio que o Senhor ainda tem coisas a realizar na minha vida. Então, se você crê assim, fecha os teus olhos e ore a esse respeito, em nome de Jesus. Mas pastor, precisa fechar os olhos? É para você não se dispersar, para você focar em tudo que nós vimos aqui hoje. Lembre-se, na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que se decepcionaram, mas ainda assim elas continuaram e cumpriram o chamado de Deus para suas vidas. Apesar das decepções que você teve com pessoas, com situações, com coisas, com governos, com patrões, com funcionários, com amigos, com irmãos, ainda assim eu te encorajo a orar e falar: Senhor, arranca do meu coração esse mal. Eu quero olhar para frente, eu quero começar um novo ano já hoje, vivendo um novo tempo.
A minha esperança está sempre no Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor cuida de mim. Ensina-me, ó Deus, a confiar mais em Ti, a depender mais de Ti. Se você quer, aproveite, fale com Deus. Este é o teu momento, você e Deus, em nome de Jesus.